A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Ele disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filhos de Deus." És filho de Deus. Amém? Então, meu irmão, Jesus mandou os discípulos ir na frente. E certa hora da noite, Jesus foi ter com os discípulos, andando sobre as águas. E o vento era ao contrário. E os discípulos, vendo aquilo, aquela pessoa andando sobre as águas, pensou que era um fantasma e ficaram com medo e começaram a gritar: "Socorro, é um fantasma." E Jesus falou assim: "Não tema, sou eu." E Pedro disse assim: "Se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." Pedro desceu das águas e foi ter com Jesus, andando sobre as águas. Ele andando, enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, ele continuou andando. Mas na hora que ele começou a olhar pela força do vento que estava batendo nas pernas dele, e a água, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E começou: "Senhor, salva-me." E Jesus prontamente salvou ele. E ele disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Então, meu irmão e minha irmã, Pedro, quando estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e olhar para o problema, ele afundou. Mesmo se eu, mesmo se você, se a gente olhar para Jesus, a gente vence os nossos problemas, nossas lutas. Se a gente parar de olhar para Jesus, os problemas é que vence, a gente afunda. Então, olhe somente para o Senhor Jesus, porque você vai vencer. Não deixe os problemas te vencer. Amém? Olhe para Jesus, confia nele, tenha fé, tenha ânimo, porque Ele quer que você vá com Ele todos os dias. Ele quer que você chame por Ele todos os dias. Amém? Ele quer que te acompanhar todos os dias, para onde você for, para o seu trabalho, para qualquer lugar que você for, chama o Senhor Jesus para ir com você, para te guardar, para te proteger, para te abençoar. Amém? Para te guiar, que Ele vai te guiar. Amém? Graças a Deus. Não ande sem Jesus, porque quando a gente anda sem Jesus, meu irmão, o mal vem, e ele vem para, sabe, com a força total, com toda a força que ele tem para poder nos destruir. E se não é Jesus, se não é Deus na nossa vida, ele vence a gente. Então, olhe somente para o Senhor Jesus, que você vai vencer. Amém? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.